O assunto agora é nada mais, nada menos que liberdade. Todo mundo quer liberdade, E você gosta das liberdades que os outros têm que te afetam? Você gosta de fazer o que quer? Você gosta de escolher? Você gosta de opinar? Você gosta de expressar os seus desejos? E os desejos que os outros têm que muitas vezes vão contra os seus, ou às vezes vão contra você mesmo? A vontade que temos de nos livrarmos de situações e pessoas, de negarmos condições, nos separarmos e nos distanciarmos de certos seres humanos, há nesses seres humanos o mesmo direito de também te negar. Suportamos a liberdade, Thiago Valeciano? Suportamos a liberdade e entendemos que ela é importante. Lembra daquela música Liberdade pra dentro da cabeça? Aquela coisa toda. Tranquilo. A clássica aí dos anos 80, 90, sei lá, já até me perdi aí. Anos 80, calculo. Anos 80. Por aí. Eu ouvi muito. Por aí, eu também sou dos anos 80 ainda, tô entregando a idade aí, os cabelos brancos estão começando a aparecer. Vamos trocar de assunto, porque eu tenho saudade do cabelo, mas vamos falar da liberdade. Vamos falar da liberdade. Liberdade, ela vai existir na democracia e na própria política. A gente imagina que o sistema disponível para nós, em relação à política, mais próximo da liberdade é a própria democracia, senão talvez a anarquia. Não chegamos ainda na anarquia. Alguns professores meus almejavam a anarquia, mas ela ainda não foi colocada em prática, porque a anarquia não é sinônimo de bagunça, mas sim de responsabilidade. Cada um ter a ciência e a responsabilidade do que é preciso ser feito. E as pessoas confundem esse conceito de anarquia achando que é liberdade, mas na verdade não é. É sim responsabilidade, é um sistema muito complicado de ser colocado em prática. E aí quando a gente fala da liberdade dentro da política, eu pelo menos entendo que nós temos a liberdade sim de expressar as nossas opiniões, de ir e vir, de escolher os candidatos, de acompanhar os candidatos, de entender como que ela acontece dentro da democracia e da própria política e de também saber que nós temos as nossas responsabilidades a partir do ponto que avança a nossa liberdade. Um tema recente relacionado à liberdade e à democracia foi essa polêmica dos decretos em relação à Covid-19. Pandemia, estamos atravessando isso ainda no Brasil e no mundo, e as pessoas sempre falavam o seguinte: olha, o prefeito tal, o governador do estado veio com um decreto tal, e esse decreto está tirando a minha liberdade. Eu estou sendo tolhido. Isso vai contra a Constituição, não tem prefeito que faz eu ficar em casa, não tem prefeito que me obriga ao toque de recolher. Mas às vezes esse mesmo que bradava a favor da liberdade coletiva é aquele que é a favor da repressão, ou seja, da ditadura, que não tem nada a ver com liberdade. Então olha que antagônico que é falar e tentar explicar a política no Brasil. Isso aqui é uma coisa de louco, né? Tentar falar de política no Brasil é muito difícil. Parabéns para os malucos que somos nós, que tentamos falar um pouquinho ainda da política no país. Porque ao mesmo tempo que o cidadão está pedindo a liberdade para alguém, ele está exigindo uma volta da ditadura militar, de um regime mais repressivo e tudo mais. Por isso que é importante que a liberdade ela esteja passo a passo à democracia. Quando às vezes a gente fala de liberalismo, que aí já é outro conceito, outra situação, outro momento, outra vibe, para a gente usar uma palavra mais jovem, quando a gente fala disso, relacionado à política e relacionado à democracia, automaticamente surge para nós esse conceito de liberdade. Quer dizer, o liberalismo traz a liberdade que traz a democracia. Às vezes, quando a gente vê aquelas passagens do pessoal da TV e do rádio, os repórteres dizem o seguinte: fulano de tal, nesse espaço foi muito democrático. Ou fala assim, na rua tal, aqui todo mundo é democrático, pois aconteceu isso. Então, quer dizer, a democracia se tornou sinônimo de liberdade. Pelo menos para o noticiário, ela é igual à liberdade, sendo que não é. São coisas bem distintas e bem diferentes. E a liberdade hoje nos foi concedida. Nos concedida de ir e vir, chegar em casa e sair de casa a hora que a gente quer, pagar as nossas contas ou não pagar elas também, porque você vai arcar com as suas consequências. A liberdade também dá responsabilidade e principalmente fazer as nossas escolhas políticas. A liberdade dá isso para nós. E aí vou pensar liberdade, junto com o Thiago, de duas formas. Né? Quando o Thiago fala, eu tenho a liberdade de não pagar minhas contas. Tem a liberdade. Contudo que você esteja disposto a levar um processo, colocar seu nome no SPC, ter restrições e ter tomado de volta até mesmo o patrimônio do qual você não pagou. Mas vamos pensar que a liberdade também tem um conceito muito pessoal, que é como a gente se posiciona no mundo. Essa palavra é muito importante, como é que você se posiciona no mundo. Vou pensar em Sartre. Sartre tinha uma frase que eu acho fantástica, uma afirmação de que estamos condenados à liberdade.
Nós estamos condenados a sermos livres, somos livres. Mesmo quando aprisionados numa cela, nós temos uma escolha: aceitar a prisão ou ficar o tempo todo olhando para aquelas grades, para aquela parede, pensando como é que eu saio daqui. Você pode fazer essa escolha. Na pior da escravidão, o escravo em si pode aceitar a condição de ser posse do outro ou de lutar desesperadamente, mesmo que não saia dessa condição, para deixar de ser. E tem também a frase clássica do liberalismo, em que Voltaire, se não me engano, coloca que a liberdade vai, a minha, até onde termina, até onde começa a do outro, e a do outro até onde a minha vai. Saberemos criar um pacto da liberdade para que possamos ser livres todos ao mesmo tempo, sem que ninguém fira ninguém, sem que ninguém magoe ninguém? Até onde vai a liberdade? A liberdade, eu adorei aquilo que o Thiago falou, reforço. Até onde vai a liberdade? Ao ponto de eu dizer: sou tão livre e tenho tanto direito de expressar o que eu sinto que eu quero acabar com a liberdade de todo mundo. Eu posso abrir mão da minha, eu quero uma ditadura. Eu cansei de ser livre. Quase sempre a gente entende isso das crianças. As crianças, às vezes, preferem transferir a responsabilidade por não ter a capacidade de suportar o peso da escolha. Mas quando adultos falam isso, pensamos que, muito mais do que a liberdade ameaçada, está a capacidade de se posicionar na condição de ser livre. E se posicionar na condição de ser livre não é ser ciente e consciente da liberdade que você tem. É compreender que, numa sociedade de homens livres, a sua escolha cabe exclusivamente a você. E aí o desafio, Thiago, eu acho isso um desafio, como deixar que a liberdade seja exclusivamente sobre mim e o que sou, e aceitar e entender, dependendo de tanta gente, que eu não posso me meter na liberdade dos outros. Terrível, saber onde a liberdade do outro vai parar, terrível, né, Gilson? É verdade, horrível. É muito complicado, porque ao passo que eu tô sabendo ou tentando determinar ou delimitar aquilo que o outro vai fazer, eu tô acabando com a própria liberdade dele. Veja como é um conceito espinhoso. A liberdade, ela toca um do lado do outro como se fosse uma caixinha que a gente tem que encaixar ali 30 cubos para poder fechar a caixa. Exato. Então, quando a gente pensa no cubo em vários aspectos dentro de uma caixa, encaixando ali as pessoas, detalhes e tudo mais, essa engrenagem, essa justaposição de cubos faz a gente imaginar que a liberdade ela é totalmente voltada para mim mesmo. É difícil a gente determinar o que o outro está fazendo. Nós temos a lei. A lei é um grande mecanismo que pode e faz com que, na maioria das vezes, as pessoas tenham as liberdades cada vez mais restritas. A lei serve para isso, para restringir ou para curar um problema do que o outro não deu conta. A lei, basicamente, ela é feita pelos legisladores no Brasil para poder sanar um problema, o direito vem daí, né, e conter a liberdade daquele que está tendo liberdade demais. Então, aquela lei clássica, proibido fumar em local fechado, proibido sair à rua sem máscara, são duas leis que estão passo a passo, né? São duas regras impostas. Então, em local fechado eu não posso fumar, por quê? Porque eu estou exercendo a minha liberdade se eu estiver fumando, mas estou atrapalhando a liberdade do outro. Se eu estou saindo na rua sem máscara, eu estou exercendo a minha liberdade, mas estou interferindo na liberdade do outro. Sendo que da mesma forma, quando o outro fuma em local fechado, ele está atrapalhando a minha liberdade, e quando ele sai na rua sem máscara, ele está possivelmente me contaminando com um vírus que está aí perdido no ar. Então observe que esse conceito talvez seja o pior de todos, o mais complexo, porque é um tema filosófico, um tema psicológico, um tema sociológico e um tema político. Ele perpassa por várias áreas do conhecimento, porque o ser humano busca, desde que nasceu, tentar responder aquelas perguntas clássicas da filosofia. De onde vim, quem eu sou e para onde eu vou. E tudo isso, né, o nascimento, a vida e a morte, a minha origem, a minha evolução e o meu fim, tudo isso se funda basicamente no quê? Na possibilidade de eu ter a liberdade, porque no final das contas o ser humano quer ser feliz e quer ser livre, ele não quer ter amarras de ninguém. Por isso que as pessoas confundem o casamento com a liberdade, né? Com a falta de liberdade. Exato. O aprisionamento, o fechamento daquilo que um dia eu tive e fui livre e hoje já não sou mais. Para fechar, tem 3 perguntas éticas que ajudam muito a gente a entender a liberdade. Ética também vai ser um tema nosso, um dos nossos programas. Você quer? O que quero? Se quero, eu quero tanta coisa, né? Eu devo, ou seja, eu quero tanta coisa, mas eu
eu tenho o direito de querer? E a terceira pergunta fatal, eu posso querer? E diante disso, os outros entram no nosso caminho. Porque o que eu quero depende dos outros. Se devo, não devo, ou devo por causa dos outros. E se posso, depende se eu posso também em relação aos outros. Mas a liberdade, meu caro, é a velha história. É melhor ouvir bobagem do que ser surdo. Passa por aí. E você pode entrar em contato comigo e com o Thiago. Comigo no Facebook e também no Instagram. @Gilson Costa Aguiar, no Twitter, @Gilson Aguiar. Com o Thiago? Lá no Instagram, @Thiago Valenciano, no meu site, thiagovalenciano.com.br, YouTube, enfim, a gente está em multiplataformas aí para ser livre também. Exato. E outra coisa, este trabalho nosso é para você. Comente, clique, curta, participe.